Pablo, por favor. Vamos lá. Tudo começou durante a pandemia, quando eu e o Coelho, a gente tava inventando algo pra fazer, né? E a gente pensou em fazer um grande evento pra reunir os fãs da Nintendo, o que a gente chama de nintendistas, em torno de uma paixão, né? Vamos conversar sobre Nintendo com esses caras e aproveitar que eu tenho uma ligação antiga com a Nintendo e o Coelho tem uma ligação nova. Então, assim, eu tenho muito material de arquivo, eu tenho muitos vídeos, tenho muitos papéis da época. E se a gente fizesse um evento em que eu convidasse todo mundo que trabalhou na Nintendo World, você divulga, Coelho, a gente organiza uma super live, era a época das super lives. Vocês vão fazer uma super live, um evento de 8 horas só sobre Nintendo. No meio da pandemia, isso, né? No meio da pandemia. E a gente não tinha essa intenção aí de fazer nada beneficente. Sim. Mas a gente queria que a Nintendo, brasileira, americana, patrocinasse o negócio. Ó, a gente vai fazer um evento durante a pandemia pra promover vocês. Vocês não querem? Eu e o Coelho, a gente se juntou e eu coloquei na história o André Forastieri, jornalista, fundador da Nintendo World, né? Cara. E da revista Herói. E a gente meio que se uniu pra organizar essa ideia de projeto. E aí a Nintendo of America se interessou, em princípio, e depois meio que esqueceu. Tá. Não quiseram. Eu nunca... Não sabemos se eles não quiseram não, mas assim, a gente resolveu tomar as rédeas pra gente Vamos mesmo. fazer. E a ideia era assim, cara, eu sou filho da Nintendo World. Se não fosse Nintendo World, eu não ia querer escrever sobre games e falar sobre games Claro. e viver isso tudo. Eu acho que muitos de nós, da nossa geração. Então, o projeto acabou caminhando pra um lado de, cara, eu queria muito ver a Nintendo World de volta, né? Mas isso é impossível, porque simplesmente são muitas pessoas, né? Como é que junta essa galera? E não dá pra lançar novamente uma revista. E aí o Pablo teve uma ideia, cara, que foi simplesmente... Essa ideia foi se transformando, né, Coelho? Não dá nem pra dizer que a ideia foi minha, É, porque a gente colocou foi muita evoluindo. gente. Foi evoluindo É. como um bom Pokémon. Aí, ó. A gente percebeu que não precisava fazer um evento em si, porque afinal a gente estava saindo de casa, mas que esse público que a gente queria atingir, o nintendista, que é um cara que manteve a paixão dele ao longo dos anos, então, em tese, ele tem um poder aquisitivo, ele gosta de coisas, ele gosta de colecionar. É ele nostálgico. é nostálgico, ele tem uma memória incrível, né? Eu sempre comento que sempre que eu sou reconhecido em qualquer circunstância, pelo meu trabalho como jornalismo, 9 entre 10 pessoas eram leitores da Nintendo World. O pessoal ignora que eu trabalhei em Rolling Stone, IGN. Não, mas Sim. Nintendo World, eu falei, cara, não é possível. Tem um monte de marmanjo aí que tinha 10 anos na época da Nintendo World, que hoje tem 30, 35, que adoraria reviver essas coisas. A gente falou, vamos fazer uma revista comemorativa, sei lá, juntar as pessoas, um monte de texto legal, vamos fazer uma coletânea. Isso foi evoluindo. E aí a gente acabou transformando isso num livro. Cara, vou falar, é o seguinte, essa visão do Pablo é uma visão que ele tem, assim, com o que as pessoas falam com ele e tal, mas a minha visão é que, assim, eu nunca imaginei que eu ia me tornar amigo do meu ídolo. É uma parada muito louca isso, doido, né? né? É muito louco. Já aconteceu comigo. Então, ele conta as histórias, cara, e eu fico, tipo, com a mente explodindo sempre, porque o Pablo, ele tem quase 10 horas. 10 Aqui, ó, horas não, é muito mais. Tá vendo isso aqui? Vocês estão vendo essa imagem aqui que tá no meu celular? Tô vendo. Isso aqui é um O vídeo do Satoru Satoru Iwata, Iwata. falecido Satoru Iwata, lendário. É o único registro da história que tem do Satoru Iwata falando diretamente pro Brasil, cara. E eles têm isso filmado, são horas e horas dessas coisas. Eu vi esse vídeo aqui e fiquei emocionado, porque é lindo, cara. E tem muita coisa. E essa é a parte importante que a Nintendo tem da história do Brasil. Esse lance de, cara, juntar as pessoas que fizeram a Nintendo World na época e lançar uma publicação que tenha a energia da Nintendo World, sabe? Uma edição especial, igual a gente comprava na época. Pablo, vamos fazer isso? Ele, vamos. Mas a gente precisa também fazer junto da revista, que tem muita história pra contar, são muitas pessoas, com aquela diagramação que a gente ama, uma coisa Claro. premium, mais especial, pra gente reviver isso, pra gente saber das histórias que nunca foram contadas. Cara, tem história deles bêbados com o Red, Fizame, cara, é muito engraçado. Eu quero ouvir essas coisas. Tem coisas que não dá pra contar. Tem coisa que não dá pra contar, O né? Red do My Mas- Body's My Ready. body's Cara, ready. engraçado. Ele falou isso pra vocês? Quase. Ele chegou Ele meio bêbado, Ele às chegou vezes meio ele bêbado deve na falar. festa, cara. Ah lá. Era muito rápido. É a revista e o documentário. Tudo começou como uma ideia de fazer uma revista, a gente percebeu que era um esforço desperdiçado, né? Porque, pô, revista? Vamos fazer um negócio mais legal, porque esse público, ele quer. Aham. Pra Gastar mim, num esse é um negócio negócio muito legal. legal. É que ele trabalhou É. com isso a vida inteira, ele não entende, cara. É um negócio pra ter na estante, pra colocar na mesa, um negócio assim que o cara não vai ficar lendo o tempo todo, mas vai ler também. Mas com imagens lindas, grandes. E tem um monte de material exclusivo. Então tá, vamos fazer um livro enorme. Vamos fazer uma campanha de arrecadação dos fãs pra conseguir colocar o livro da melhor maneira possível. Só pra galera entender, isso é a Nintendo World voltando, só que nesse formato. É uma comemoração
a história da É uma Nintendo World e da edição Nintendo no Brasil. especial da Nintendo World, cara. Quando a É gente como faz, se né? fosse isso, feito pelas mesmas pessoas. Só que a entendeu? gente pensou que falar só sobre a Nintendo World era um desperdício também, sendo que a gente Porque tem mais história, né? A gente tem a história da Nintendo no Brasil. É. A Tem gente bastidores. bastidores. Mais ampla, né? Uma história maior. E elas são próximas, né? Porque a gente, quando começou a oficializar isso, a Nintendo tava fazendo 30 anos no Brasil e a Nintendo World tava fazendo 25 anos no Brasil. Então a gente pensou, pô, Aham. então tem jogo aí. Então a gente tá atrasado, sim, no projeto, porque a Nintendo já tem 31 anos no Brasil. Caraca. A Nintendo World já vai fazer 26 anos em setembro, mas ainda dá tempo da gente fazer esse livro incrível. E daí, quando eu comecei a mostrar pro Coelho o meu acervo de vídeo que eu tenho, porque eu filmei coisas em todas as E3 que eu fui desde os anos 2000, entrevista com Miyamoto, eu tenho ela inteira. em Cara, que vídeo. nunca foi Cara, publicado, E cara. calma, como que você guardou isso, cara? VHS, é porque é analógico, Fênix. Eu tenho É. tudo, é Aham. tudo Analógico VHS. Você é mais fácil, remasterizou né? isso? É, o Nada. problema é o digital, né? Porque aí É. o digital perde fase, Perde, mas o o analógico analógico não. realmente. A primeira E3 que eu fui foi no ano 2000, né? A E3 do Majora's Mask, aquela famosa E3 em que eu tomei um drink com Miyamoto e tal. Nossa E aí eu senhora. levei minha Caralho, filmadora. história, mano. Ó, essa imagem que tá aqui na tela, gente, isso aqui é importante, tá? Porque, assim, quando a gente faz um anúncio como esse, a gente vai atrás de editora, a gente tem que meio que provar que há interesse. A gente sabe disso. Sim. Mas a gente tem que provar isso de alguma forma. Claro. Então, se vocês quiserem reviver a Nintendo World, se registrem aqui, Eu ó, vou no arroba chat aí, Projeto o link, Nintendistas no Instagram. É, Entendi. a nossa ideia é você se inscrever pra gente entender o interesse do fã sobre esse produto. Porque assim, tudo vai começar com um livro, né? A gente vai fazer um belo livro. Tá. E a Primeira gente etapa. vai fazer o financiamento coletivo que tá todo mundo acostumado. Só que a gente imagina que mais gente vai querer investir nisso, tá interessado. E daí veio a ideia do documentário, porque o documentário não é exatamente o principal projeto, ele Eu não é quero o pôr isso endgame. no cinema, hein? Mas o Coelho é um cara Eu megalomaníaco. consigo te ajudar com isso. Então, Ó, Vamos fazer isso com Cara, você. mas então cê- vamos. é que Então vocês cê- não estão entendendo, cara, o que eu vi. O que eu vi, cara, é surreal, meu. Eu acredito, cara. acredito, eu acredito. total É em muito você. legal. Eu quero muito que vocês vejam esse material, mas assim, quando o Coelho falou, isso vira um filme, eu falei, então tá, então por que a gente tá realmente pensando pequeno? Então vamos fazer, porque a minha ideia era pegar essas cenas e mostrar naquele evento durante a pandemia. E tudo bem, mas aí falou, não, cara, isso pode virar um filme, não sei o quê, tem material. Eu falei, tá bom, então a gente tá aqui até com o Pacheco, nosso cinegrafista, nosso Nosso Movie Maker editor. Movie Maker editor que tava aqui filmando a gente, porque a gente acha que se muita gente se empolgar com esse projeto, isso pode ser não apenas um livro, pode ser um filme também, e pode ser Nossa. talvez mais coisas que a gente venha... nossa, me dá Bom, arrepio. As pessoas têm que ser a voz ativa pra Total. tipo assim, Total. pulverizar Pra essa mostrar informação. que existe Uhum. E pra quórum, todo né? mundo ficar sabendo, cara. Então, tipo, tira print disso, não sei o que, bota no Aham, Twitter, bota no Instagram, aham. fala, caraca, a Nintendo World vai voltar Tem QR com a Code equipe aí, ó. original, Uhum. em formato de um esse- livro esse e é o que vai ser um detalhe. documentário É. também. Eu não falei, equipe original. O que significa isso? Eu vou resgatar todo mundo que participou da gênese da Nintendo World, que estava lá desde o começo. E isso teve a ver aí com o retorno do Trivela à vida pública, né? O Eduardo Claro. Trivela é um cara jornalista, que ficou muito tempo aí trabalhando na Nintendo e trabalhando na Nintendo World ao mesmo tempo. Um brother meu, assim, que eu acabei perdendo contato nos últimos anos. Todo mundo conhece ele trabalhou em várias editoras, várias revistas. Só que ele tava meio por fora. Eu falei, cara, a melhor maneira de eu retomar contato com o Trivas, que, tipo, foi o cara que me colocou nesse negócio, foi o cara que convenceu o Forastieri a me contratar na Nintendo World. Foi o primeiro cara de locadora de games que eu conheci quando eu tinha 11 anos de idade. Eu falei, eu preciso que esse cara tá do meu lado, porque o Trivela era uma pessoa muito importante pra Nintendo World, porque o texto dele acho que conduziu muito da linha editorial da revista. O Forastieri tem todo esse mérito de fazer a Nintendo World ser uma revista muito preocupada com jornalismo e não apenas um catálogo da Nintendo. Sim. Mas o Trivela que deu o tom, que acabou se tornando o tom da Nintendo no Brasil. Que é esse negócio meio bem-humorado, tem um sarcasmo ali no fundo, mas nunca... Ele é amigo. Então, assim, o leitor da Nintendo World, acho que o Coelho pode falar sobre isso, ele lia e se sentia amigo da gente e, ao mesmo tempo, desejava não estar no nosso lugar, mas estar junto com a gente. E ficava orgulhoso das coisas que a gente conseguia. Eu nunca senti, assim, que o leitor ficava puto porque a gente era arrogante, ou porque, vocês se acham fazendo essas coisas. Não, teve um cara que um dia chegou pra mim, lembra aquele evento EGS, Electronic Game Show, lembro. 2004? EGS. O cara é chamado Hernani, ele chegou assim, e aí, você é um privilegiado, cara. Eu nunca esqueci, privilegiado eu? Claro, você faz tudo que todos nós sonhamos em fazer, você tá fazendo. Você viaja, você joga, você tá aí falando sobre as coisas que você ama, cara. Você é um privilegiado. Eu nunca esqueci disso, cara. Isso me conduz. Quando eu conheço um cara tão motivado como o Coelho, que me fez recuperar muito desse negócio que pra mim tava perdido, eu tava meio de bode.
do mundo Sim. dos games, do mundo da Nintendo. Esse cara veio com essa paixão toda. E não existe esse projeto Nintendistas. Aliás, o nome é Nintendistas, tá? O livro, legal. documentário, enfim. Sem o Coelho. O Coelho é a força motriz por trás desse negócio, porque ele mostra pra gente que existe motivo, uma razão de ser desse negócio. Que honra, Vai me cara. fazer E, ó, chorar aqui de novo. O É. Pablo Eu devo tem complementar. dessas. O Foraster, ele falou que quando eles decidiram fazer... Porque a Nintendo World foi a primeira empresa, a primeira revista oficial de uma empresa fabricante de videogame no Brasil, né? Sim. E ele decidiu trabalhar com o Nintendo e não, tipo, com Sega e tal, porque ele sentia que tinha uma paixão muito grande, era meio diferente, assim, o negócio, né? Com a Nintendo. E isso meio que perdurou até hoje, né? É uma coisa diferente. Tanto que o nome Nintendistas é uma coisa única do Brasil também, porque somos a única comunidade no mundo que tem um nome, que esse nome, inclusive, foi oficializado pela Nintendo, porque a gente vê a Nintendo utilizando esse termo nas suas comunicações oficiais, e até o Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, já falou com a comunidade, falando assim, olá, Nintendistas, não sei o quê. A comunidade do Brasil, ela tem um negócio que é diferente, sabe? Tem, Isso é não, muito e legal. assim, Essa base que vocês construíram é cultural, cara. É uma parte Cultural. de história. E eu acho que isso que você falou, ô Coelho, que os nintendistas existem e são assim, é muito por causa disso que aconteceu lá no passado. Por isso que vocês têm um sim. Eles link que é legal construíram mesmo. isso, cara. Eles construíram uma É, geração o link. inteira de Link. Nintendistas, cara. Exato. Eles Por isso que construíram. Vocês têm um link. E hoje, assim, a Nintendo no Brasil tinha que agradecer vocês. Porque é por causa de vocês que a Nintendo é tão forte no Brasil até hoje. A gente, então, até pede aqui publicamente pra Nintendo of America deixar a gente fazer esse projeto em paz, sabe? A gente não vai pedir sim. nada pra vocês. E não queremos também ser incomodados. Eles sabem que isso aqui é um produto de cunho jornalístico. Claro, mas, ao total. mesmo tempo, a gente tá falando de uma empresa que se protege muito sua marca. Aham, Né? sim, A Nintendo sim. World, quando existiu no Demonstrem Brasil... apoio aqui, ó, galera. É, Claro. a Nintendo World existiu no Brasil por muito tempo como uma parceria oficial entre a editora e a Nintendo of America. Primeiro, por meio da Nintendo Gradiente, e depois, quando a Nintendo Gradiente acabou e virou, a Nintendo foi embora, a Nintendo World permaneceu. Então, Claro. por muitos anos, a única relação oficial que o Brasil tinha com a Nintendo of America era por meio do André Forastieri, da editora Nossa. Conrad. Eu ia pra E3 em 2005, 2006, eu tinha reuniões pessoais com o chefão de América Latina, como se a gente fosse os únicos representantes de Brasil com quem eles podiam conversar. Eu tenho lembranças de conversas com os chefões que me deixavam muito chateados, inclusive, porque, assim, eles me explicavam por que eles tinham saído do Brasil. Por que não dava pra fazer negócio oficialmente no Brasil como eles faziam antes. Ficava muito chateado, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito privilegiado. Pra você ter uma ideia, quando eu entrevistei o Miyamoto pela primeira vez em 2005, a Nintendo já não estava no Brasil fazia 2 anos. E foi a primeira vez que um veículo brasileiro entrevistou o Shigeru Miyamoto. Então, ou seja, não é porque a Nintendo estava no Brasil que a gente conseguiu esse privilégio. Ou seja, a Nintendo nunca deixou de olhar pro Brasil com carinho e sabendo da importância. Eles só não conseguiam manter a estrutura que eles tinham antes, durante o período do GameCube. O que é uma pena, né? Mas a gente pensa assim, bom, foi uma fase que acabou, mas hoje a gente tá aqui falando de Nintendo e criando esse projeto Nintendistas muito por conta dessa fase de ouro, né? Então, Nintendo no Brasil foi como? Durante anos, os anos 80 inteiro, era Game Watch, Game Watch. importado em lojas da Liberdade. Caraca. Meu primeiro Game Watch eu comprei, o Donkey Kong Jr., eu comprei em 1984, cara. E assim, era isso. Nintendo era um produto que você comprava Que em loja de doideira. importado. E daí começaram a sair os primeiros clones de Nintendo no Brasil, em 87, 88, por aí. Phantom System lançou em 88, 89. Aham. Beat System, Super Game, CCE fez, Dynavision fez. Dynavision. Até concorrência com a Tectoy, oficialmente com a SEGA no Brasil. E Uhum. Nintendo, cara, era só essa coisa meio pirata, né? Não era nada oficial e ainda assim tinha todo mundo fascinado pelos jogos, pelo Super Mario. Lembro quando eu joguei Super Mario 3, um amigo meu trouxe, em 1990, eu joguei aquilo e falei, caramba, pena que isso não tem no Brasil, pena que é só coisa de quem vai para os Estados Unidos e tirar férias. E aí, em 93, pum, de repente, a Nintendo entra no Brasil não apenas com os produtos, com manual em português e embalagem, mas com propaganda na TV, uma campanha incrível, Nossa, né? campanha Uma das maiores agências de publicidade, a FNASCA, na época, fez uma campanha gigante de É a da comercial. Nintendo ou nada? É Nintendo ou nada. Caraca. Isso em 93, cara. Então, assim, eles chegaram com o pé na porta. Eles sabiam que eles tinham uma concorrência enorme aqui. Mega Drive vendia a rodo com a É. Tectoy. E eles chegaram assim, então vamos com o oficial. Isso encorajou eles a lançar o Nintendinho aqui no Brasil, Aham. sendo que o Nintendinho já Na tinha saído saideira. de linha. É, cara. na Que doido. saideira, né? Eles Não, lançaram por Game um Boy. lado, a SEGA foi importante pra Nintendo vir pro Brasil, né? Muito. É, Eles foi, viram né? que tinha Com certeza. mercado. Aham. Mercado oficial, tinha negócio, o consumidor comprava.
Master System e Mega Drive vendeu muito jogo, cara, em português. Todo mundo tinha um Mega Drive, todo mundo queria um Mega Drive. Dá muito trabalho. Pra que eu vou pegar um Super Famicom, que é tudo em japonês. Então, a Tectoy no Brasil foi muito importante pra ter Nintendo aqui no Brasil também. Mas é isso. Hoje a gente tá aqui porque a Nintendo teve esses 10 anos de ouro aqui, mas eu ainda acho que outros anos virão. Essa era que a gente tá vivendo agora não é uma nova era de ouro? Acho. Recentemente tivemos a Gamescom e eu pude entrevistar lá a Romina. Romina Whitlock, diretora de marketing da Nintendo of America. Eu perguntei claramente pra ela, tá valendo a pena esse retorno? Objetivamente, não precisa abrir número. Tá valendo a pena? Vocês estão investindo grana, vocês estão na Gamescom, vocês estão na BGS, vocês estão em todos os eventos, ativando coisa, estão começando a trazer mais jogos localizados. Né? Só um detalhe. Isso aí é impressionante. A Nintendo tá em todos os eventos. Em todos, verdade. Cara. Eles estão em todos os eventos. Então você concorda que é grana? Até no Coelho Awards, que é o meu evento que eu faço no final do ano, a Nintendo mandou uma mensagem oficial pros fãs. Até nisso eles estavam presentes no Brasil. Tipo, eles deram um voto de confiança pra Foi na FanFest. participar de um evento de comunidade, mas aí sabe? E assim, e essa presença agressiva nos eventos, em todas as oportunidades, a Romina falou claramente pra mim, está valendo a pena. Estamos satisfeitos, estamos felizes. Estamos construindo um caminho aqui e vamos continuar. E elas sabem, né, que o produto dela é premium, o jogo da Nintendo é mais caro, e mesmo assim eles conseguem bater números que justificam a localização dos games, construir uma equipe local em Redmond, na sede da Nintendo of America, só pra localizar jogo brasileiro. Então, assim, a gente começou a ver isso, o quê? 1 ano, 2 anos atrás. Esse povo tá trabalhando faz tempo. Tem um perfil da Nintendo lá no Twitter que é o @jobs@nintendo. E eles ficam publicando as vagas de emprego. E assim, é todo mês que tem vaga pra localização de games pra português do Brasil. Todo mês. E aí preenche a vaga e abre nova. Preenche a vaga e abre nova. Cara, eles estão aumentando, tipo, a equipe gradativamente, mas a Nintendo, ela não faz, tipo assim, contratar um monte de gente, investir pra caramba, e aí talvez, se não der certo, emissão em massa, a Nintendo não faz isso. Não manda ninguém embora. Então eles fazem as coisas lentas, e os fãs, nós fãs, a gente reclama todo dia na internet. Pô, Nintendo, a gente quer todos, a gente quer agora, cadê atrás, traduz isso aqui? Não é assim que eles operam. Eles são uma empresa centenária, que eles vão devagar e sempre. Agora que eles estão de volta aqui, eles vão fazer do jeito deles, mas eles vão fazer de um jeito que vai estabelecer a longo prazo, e não um troço pra eles irem embora pela terceira vez. Às vezes que eles foram embora, teve mão do governo no meio. Sim, eles falaram isso oficialmente. A gente vai contar com a participação dos nintendistas, seja na produção do livro, então a gente tem alguns conteúdos, vou chamar assim, alguns capítulos do livro vão ser destinados não apenas a quem apoiar o projeto, mas também a gente vai buscar tentar entender o significado do que é ser nintendista. É ser fã, é ser colecionador, é ser obcecado, é ter tatuagens, é ter uma coleção gigante, é ser igual o coelho. A gente vai tentar responder essa questão. O que é ser nintendista? Pensando no livro, né, eu consigo imaginar várias maneiras, mas assim, no documentário, que surgiu como uma ideia de dar luz a essas imagens de acervo que eu tenho, fico pensando que também a gente vai contar muito com a participação do público. A gente tá falando de documentário, mas pode se tornar uma série, pode se tornar uma websérie, pode ir para um streaming, a gente não sabe. Tudo depende de você, agora olhando pra lente da verdade. Você que tá aí nos assistindo e que se identifica com o conceito de ser um nintendista, de amar essa marca, de fazer parte dessa comunidade, talvez a mais antiga comunidade de fãs de games do Brasil. Com certeza. Lógico que tem os fãs de Atari aí e tal, mas quem gosta de Nintendo desde os anos 80 continua gostando hoje. Se você se identifica com isso, por favor, entra no nosso Instagram, você vai para um site em que você se cadastra, a gente quer os seus dados, porque a gente quer falar com você diretamente quando a gente tiver mais detalhes sobre a campanha de arrecadação. A gente vai fazer uma campanha coletiva, um crowdfunding para todos esses projetos. Primeiro, o livro e o documentário também. Isso foi antes da primeira edição da revista sair. Ali é o... Ele tá segurando o 007 GoldenEye, o Banjo-Kazooie e aquilo ali é o Conker's Bad Fur Day? Qual que é aquele? Não é. É o Banjo-Kazooie 1, é um jogo de luta livre. Aquilo ali na mão do Rogerinho, você tá vendo? É um cartucho grande, cara. Aquilo é um protótipo. Jogo de 64. Aquele ali no meio? No meio? Bem no Olha meio, que doideira, lá embaixo. mano. Golden... O Trivela levou pra gente, o Trivela trabalhava na Nintendo, ele levava os protótipos pra gente testar, fazer review, e ele levava de volta porque ele tinha que devolver. Você colocava esse cartuchão no 64 assim, ó? Normal. Ele ficava metadona pra fora. O apelido do Pablão era Homem Carisma. Que doido. Isso foi antes, eu era mais novo que o Fênix nessa foto. Era? Tinha 20 anos aí. É muito mais novo. Eu também não sou tão novo. Isso aí é 98. Você sabe uma curiosidade? O Miyamoto hoje, ele já foi muitas coisas na Nintendo, né? Game designer, foi um monte de coisa.
Ele chegou até a ser presidente da Nintendo durante um pequeno período quando o eu Iwata sei. morreu. E hoje, o título dele não é diretor, não é designer, não é presidente. É Eu não lembro. Creative Fella. É o Isso. cara criativo da é Nintendo. isso. É o cara criativo. alegre da Eu- Nintendo. Eu É. acho muito legal isso, porque um pouco do espírito da Nintendo é ele. Sim. É, Então claro. a Nintendo falou, cara, a gente nunca pode perder esse cara. É, Nunca. é. A gente só vai perder ele quando ele morrer. Sim. Então, vamos botar ele num cargo dele. Eles Ele criaram um cria. cargo pra ele. É. Tipo assim, se ele sair um dia, Vai ter não vai ter outro. outro cara creative, Não, velho. não, entendeu? é o ele. Miyamoto. É ele. E aí ele tá lá e, cara, ele tem que ser esse cara. Ó, entendeu? e pra gente, falando como fã, cara, dos nintendistas, o cara que carrega esse carisma, o que pra mim era a cara do Miyamoto que carrega esse carisma, é o Pablo, mano. É o Esse sorrisão Pablo. aí, É o cara. Pablo. É. É esse Mostra outra sorrisão foto aí, Fênix. É o Tem umas Creative fotos. Fella, pode- nossa. vamos ver, É o vamos Zero ver, que tá Zerão. passando as fotos. Essa também é da Ah, e é redação. Olha lá. o... O Odair Brajúnior, Odair. que era editor da revista na época, o Eduardo Trivela lá atrás, e o Rogério Motoda, que ficou uns 2 anos lá com a gente. E o Rogério, ele tá onde Que hoje? lugar é Cara, esse aí, cara? Ele é Perdeu o fotógrafo, contato? é um grande fotógrafo. é. Legal, legal. Essa é a redação da Nintendo World, era uma salinha no bairro da Aclimação, cara. A arte ficava em outro lugar, a gente tinha um mural ali que tinha os desenhos que a gente recebia, o pessoal desenhava a gente colava no mural. que legal. E o único computador Legal, que tinha cara. internet era aquele ali atrás, cara. A gente trabalhava com Mac, né? Isso eram os Macs da época, e aquele lá era o único computador que tinha internet. Então vocês imaginam a dificuldade de fazer as coisas. Ah, vamos procurar uma telinha de jogo. Demorava 15 minutos pra pegar uma telinha de Caraca, olha jogo. que doido isso. Deixa pra lá. E O Odair- aquele barulho, né? A TV que a gente É. usava, cara, olha a TV. Não, pra conectar na internet, bom. É o ônibus, né? É o ônibus aí que passava, né? Exatamente. A Nintendo fez um evento dentro do hotel Biltmore, Aham. que era pra divulgar suas novidades. Era a conferência da Nintendo, foi num hotel, cara. E a conferência era pra, tipo, 100 cadeiras, 100 pessoas sentadas. Nossa. Eu sentei atrás do Miyamoto. E eles anunciaram o Majora's Mask e tal, não sei o quê. À Isso era noite, Guaraná, isso aí? o meu era o uísque, o Miyamoto a gente não sabia o que tinha dentro do copo. E a gente viu o Miyamoto e falou assim, vamos lá, E a camiseta falar dele com com ele. o controle do 64, ó. É Dá pra ver. incrível. Muito Ele- legal. Cara, o Miyamoto tá com a mesma roupa do dia inteiro. Era isso que eu ia O perguntar. evento da Nintendo foi às 10 da manhã. Essa foto foi tirada às 8 da noite. E ele tava... Ele tava hospedado no mesmo hotel que eu. Então ele podia Era só subir e subir e trocar de trocar, roupa. Cara, não, ele tava cheiroso, não dá nem pra falar. Ah, ele tem carinha de cheiro, tem carinha. Mas- E olha a cara do Trivela, mamado, Não, ele tá cara. muito feliz. Sempre Tava teve mamado essa- ainda, não não, tava não ainda, tava. mas Não, olha é a cara só- disso. Ele mano. tá mamado de... Alegria. Não, adrenalina. Entendeu? É. Ele viu em Miyamoto, tá tirando uma foto com Miyamoto, cara. Legal. Isso aqui é Registro. patrimônio. Patrimônio. Cara, sabe uma Patrimônio. coisa? Lá no Japão eu conheci, eu fiquei amigo do Chokan-san, que era Chokan-san. um cara que trabalhava junto com o Miyamoto, que trabalhou com o Aonuma. O Miyamoto, ele era o senpai dele, o Aonuma, né, o diretor de Zelda e tudo mais, ele é o Kohai do Chokan-san. Então o Chokan-san, ele trabalhou na Nintendo até a época do GameCube. Fez o Gift Pia, ele trabalhou junto com o Iwata, trabalhou no Pokémon Green, fez um monte de jogo, Yoshi's Island. E eu perguntei pra ele, cara, como que é o Aonuma? Ele, o Aonuma gosta de beber. Ele é o cara que gosta de beber. Então aí, ó. Aí o eu Coelho tava falando. perguntei pra ele, mas e o Miyamoto? Ele gosta de beber também? Ele, não, Miyamoto não é um cara que gosta muito de beber, não. Tipo, Amari Yomanai Hito. Mas isso é verdade? Cara, ele não tava bebendo álcool. E eu nunca. É, o assim, copinho dele é de plástico. Sinceramente, essa foi a única vez que o Miyamoto circulou numa festa da Nintendo. Porque a Nintendo fazia festas depois dos seus eventos à E noite. ele já não tava. Era raro ele ficar circulando sozinho assim. Mas Tá. tem que lembrar, isso foi um ano antes de anunciar o GameCube. Então era um momento muito dark da Nintendo, tá? Era, O ano de era. 2000, 4 anos depois do Nintendo 64, não era a mesma coisa. A Nintendo Aham. tava em baixa, a PlayStation tava voando. E Tava, o GameCube é. também foi É. uma aposta errada. Foi, mas assim, havia uma expectativa. O que a Havia, Nintendo vai fazer claro, agora? lógico. Então em 2001 era outra coisa. Então. Eu tirei essa foto nesse evento. Nossa! Cara, essa foto sua, Pablo. É Caralho, foto- só meu, pedrada. uma camerazinha. Pedrada. E foi quando ele mostrou o GameCube a primeira Pedra. vez. Meu Deus do céu. E Uma aí- pedra. Meu E Deus do eu céu. cheguei bem perto e a gente Esse podia- controle é aquele controle É o maior? Wave Wave Bird. É o Wave é, Bird. é, É, Wave o sem Bird. fio, sem fio. pode ver que ele tá com o mesmo terno bege do ano anterior. Mas aí a Nintendo Nossa, já é tava mesmo. no topo do mundo, porque todo mundo ficou louco nessa conferência que eu Eu estava. lembro. E eu filmei ela inteira. Isso aí, tô Com ligado. o famoso trailer do Zelda que nunca aconteceu. E você tem essa que filmagem? nunca foi, Tem. né? É, que nunca foi. O Zelda realista que acabou não Eu virando lembro nada. desse Porque Zelda. eles mostraram também Super Smash Bros, Então, Metroid, mas Pikmin. Foi disso que eles evoluíram para um Twilight Princess, não foi? Dizem que sim. Dizem que sim, né? É o que a gente acha, né? Exato. Porque é o mais É o mais próximo, que exato. chegou. Eles Ah! adaptaram e. Lembra? Não, eu lembro. Essa não foi a E3 que ele saiu com o escudo e a espada, então. Essa foi a anterior. É, Eu acho acho que que sim. foi um pouquinho depois essa. Eu É, tava nessa aí foi, também, foi. acho que foi de 2002.
A próxima foto é de 2005. Essa Fabão. Eu, o Fábio Santana e o Red. Ó, O Red, Fabão, na época, cara. ele era o diretor de Olho Nintendo pra esbugalhado, América né? Latina. Cara, o Fabão é igualzinho. Ele é. Só que sem cara topete, dele, né, mano? É Sem só o que E ele o jeito topete. de falar, cara, é Que sempre assim, impressionante. cara, aqui nesse tom de Cara, é a boa, segunda sabe? foto que eu mostro que eu tô com uma Né? garrafa de álcool na mão, né? É, você bebe muito, né, Fábio? Pablo, eu evento, acho né? que aí- eu acho que isso diz muito, hein? Porra. Não, mas o Red já chegou mamado. Isso que foi legal. Não, ele tá com cara Ele de já mamado chegou mesmo. mamado. Isso era um evento só pra América Latina. A Nintendo já não estava mais no Brasil nessa O época. Red tá... Ah, tá. Mas aí a E o América Bob Latina... Marley ali no fundo, hein? Oxi. É, eu acho que essa foto tá bem legal, Essa, meu. essa aí Mano, foi que boa. foto lendária, na Tem moral, outras cara. fotos dessa mesma noite que um dia eu vou mostrar no livro. Cara, essa aqui. Esse é o Caraca. momento em que a gente tá entrevistando o Miyamoto. Ele tá com uma Nintendo World? Tá, eu levei É o pra único ele. registro do Olha Miyamoto a com a Nintendo pedrada. World, eu acho, não é? Eu fiz uma foto também com ele segurando a Nintendo Putz, World. que legal Eu tava isso. aqui, o Fabão tava aqui filmando e fotografando. Esse é o Tim, eu esqueci o nome dele, é o cara que trabalha com o Miyamoto até hoje. É o Tradutor? tradutor dele, né? O Miyamoto finge que não fala inglês, então... Ah, ele fala. Mas pra entrevista ele prefere não, né? Claro. Existem registros dele falando em Mas ele deve entrevistas. entender bem, né? Entende? E tanto que eu, É. eu fazia as perguntas, ele fazia assim. Ele sabia, daí o cara traduzia pra ele já tava uma resposta pronta. Eu Ah. nunca traduzi a minha entrevista do Miyamoto pelas palavras do Miyamoto. Eu sempre traduzi o que foi traduzido. Meu sonho Sim. é pegar essa parte em japonês e tentar Vamos fazer traduzi-la. isso, vamos fazer isso. Porque eu tenho essa entrevista inteira na íntegra. Ele filtrava o que Miyamoto falava, você Eu acha? acho que sim. Cara, a essa altura, você já era melhor amigo do Miyamoto, né? Cara, a gente ficou... Fez um monte de entrevista com ele. Não, essa foi a primeira. Eu fiz Ah, duas só. Encontros, aliás. né? Alguns, sim, mas É. ele não lembra, ele finge que não lembra. Ainda que Finge que não lembra. Tem um sobrenome parecido. Por exemplo, quando eu fui entrevistá-lo na É vez verdade, seguinte, esse cara, o Miyamoto Tim, Miyazawa. chegou assim: eu vi seu nome na lista, vi Mr. Miyazawa, eu fiquei pensando, quem é esse funcionário da Nintendo que eu não conheço? Daí foi ver, era você, daí ele lembrou de mim. Eu falei, eu não sou funcionário, eu sou jornalista, adoraria trabalhar com você, Já inclusive. fui funcionário. Já fui funcionário. A próxima foto foi tirada no final da entrevista. Calma, quê? o Miyamoto tá usando um Game Boy Micro. Sabe pra que isso aí, né? Game Boy Advance Micro, pra quê? Porque tinha acabado de lançar. Não tinha lançado ainda, ele queria mostrar pra todo Ah, mundo. é. Uma É, coisa o curiosa, micro uma coisa ali. curiosa. DS, A gente até Ele viu tá ali. com DS na mesa. Sabe É, por o que ele DS tá com na o DS mesa. na mesa, né? Por Ele quê? queria mostrar pra gente o novo projeto dele. Ele queria saber o que a gente achava. E Então. eu joguei Brain Age com ele. Caraca, que Que da hora. doideira, E quem cara. venceu? Cara. Quem tem o maior cérebro, você ou Miyamoto? Cara, eu fiquei meio assim, meu Deus, isso vai vender muito, eu falei assim. Isso vai Tá vender muito. filmado. Não passa ainda, rapidinho. Uma coisa curiosa, cara. O Game Boy Advance Micro, Sim. ele foi A gente viu lançado depois que o DS já estava no mercado. Ah, é? É, É. o Game Boy Advance, cara, olha que doideira isso. Ele é o único videogame que foi lançado simultâneo nos Estados Unidos e Brasil, em 2001, não foi? Ele lançou simultaneamente, mesma data. O Advance foi. O Advance, É. nos Estados Unidos e no Brasil. E aí, o Advance ficou em 2001 e o DS foi lançado em 2004. Ele ficou 3 anos no mercado só. A Nintendo logo lançou o DS. Então, assim, o Game Boy Advance ficou até 2008 vendendo. E o Advance Micro já tinha sido lançado, o DS já estava no mercado há muito tempo, porque a maior parte da vida do Game Boy Advance foi com a retrocompatibilidade do DS, cara. Olha que doideira isso. E tem outra coisa, essa Interessante entrevista aí, cara, foi o ano que eles anunciaram o Revolution. E eles não Revolution. mostraram nada do Revolution, só mostraram uma carcaça que a gente chamaria de Wii depois, mas assim, eles não mostraram o controle. E eu indago ele muito sobre isso. Por que vocês não estão mostrando o controle? Qual é a ideia? E ele conseguiu me responder de um jeito que eu entendi. Hoje eu entendo, né? Por que não mostrou o controle do Wii nessa hora? Porque era realmente a revolução de tudo. A gente Aham. nunca tinha visto nada Verdade. parecido. Isso foi junho de 2005, maio de 2005. O Wii foi lançado em 2006, né? 2006. O Xbox 360 saiu em 2005 ainda. É, PlayStation 3 e o Wii saíram em 2006. Ó, É. eu quero... Novembro de 2006. Então eu- um ano depois. Isso aí foi Aí. depois da entrevista. As mãos de Miyamoto nas minhas costas, a gente pode Ó, ver. ó. Miyamoto tocou em você, cara. Tocou Qual era a em mim. fita que ele tava conectado ali no... Cara, eu não lembro. Era alguma coisa que não tinha sido Era o lançada ainda. Era o Zelda Force Sword, será? Acho não, que não. esse já tava no mercado. Não, ainda não. Daí em 2009 eu entrevistei ele de novo. É a próxima foto. Pode passar Aí, a essa altura, ele lembrava muito de você. Cara, pior que não. E ele já tava, sabe, fazendo aquela coisa de... Era o Zelda... Qual era o Zelda? O Skyward Sword. Skyward Skyward Sword. Sword. Então eu Ah, entrei na sim. sala, ele tava atirando com flechas. Daí eu fiquei esperando ele parar. Mas não, era a gracinha dele. A gracinha O dele. jornalista é. entrava, ele ia ter que estar fazendo um negócio pra você perguntar pra Ah, que ele. legal, E daí, cara, eu muito- olhando Miyamoto e Miyamoto, pá, daí chega a assessora, no caso a Pilar, fala assim, Pablo, o tempo já tá correndo, tá? Eita. Porra, eu achei que vocês iam falar, pode entrevistar, não queria interromper o Miyamoto. Cara, isso é
o artista. Ele é um artista. Acho que- Antes de negociador ou executivo, ele é um artista. Talvez isso cara. aí é uma ideia dele, sabe? Ele É, vira pro é a assessor e cara fala, ó, dele. eu vou receber todo mundo, fazer um Fazendo arquinho, assim, ó. porque aí eles vão perguntar pra mim, o que é isso mesmo? E eu vou explicar que é o E sabe meu que qual é o lance? Zelda. Você vai poder dizer também. Ele fazia isso empolgado, não fazia? Fazia com aquele Fazia. sorrisão, mas eu Sorrisão. ignorei isso porque eu queria entrevistá-lo por Rolling Stone, né? Então, Ah, tá. eu, assim, olha, você foi considerado o Bob Dylan dos games, o que você Bob acha disso? E ele, olha, acho que é meio ofensivo Bob Dylan. Humilde, Não quero fazer esse tipo de comparação. Eu queria entrar no fato dele tocar guitarra, tocar É porque violão, ele curte. toca banjo, ele gosta de rock, gosta É. dos Beatles e tal. Mas ele... Por quê? Afinal, era pra uma revista de música, né? Mas valeu. Trivela trabalhava na Nintendo nessa época e ele fazia um agente duplo, né? Ele trabalhava na Nintendo e era editor contribuinte da Mas o Nintendo Nintendo World. sabia disso? Não, E era... eles A aprovavam. função era Claro, essa. Ah, tá, claro. entendi. Ele era a interface entre a Uhum. Nintendo e a gente, a Entendi, editora. entendi. Então ele garantia que a Nintendo World ia sair de acordo com o que a Nintendo brasileira queria. Que era o que ele queria. É, Que e era o que a ele Nintendo, e a queria. Nintendo brasileira precisava Coincidentemente, aprovar a revista com a Nintendo americana. Ah, Isso eu Precisava? contei. A gente- Todas as edições que vocês faziam, vocês mandavam pra Nintendo americana aprovar? A versão física, a gente imprimia a Meu revista Deus, Pablo. numa gráfica rápida, enfiava essas páginas numa caixa de FedEx e enviava pelo Nossa. correio. Meu Deus, Chegava- e quanto tempo que Cara, a gente- levava pra eles aprovarem? A gente precisava fazer a revista 10 dias antes do normal. sim. Porque assim, um processo de revista é o seguinte, você trabalha durante uns 20 dias e aí pra imprimir a revista e distribuir no Brasil inteiro, isso leva uma semana. Tá. Então assim, a gente terminava a revista no dia 15 de agosto. Essa revista ia chegar nas bancas, provavelmente lá pelo dia 22, 23. Tá. Daí ela ia ficar 30 dias na banca, a gente só ia saber quanto essa revista vendeu em outubro. Nossa. Porque tinha que contar o que sobrou. E aí, isso era devolvido pra nós, pra editora. E aí a gente saberia quanto a gente vendeu. Nossa, que E aí, começar a receber o dinheiro da Ah. distribuidora 90 dias depois da revista ter saído. Jesus. E a gente recebia, tipo, sei lá, 40% do preço da capa. Essa revista custava R$5, a gente recebia R$2 disso. O jornaleiro ficava com uma parte e a distribuidora ficava com a outra parte. E A assim Nintendo até ficava hoje. com alguma parte? Não, porque a parceria da editora com a Nintendo era: vocês fazem a revista pra gente, a gente não dá nada de dinheiro pra vocês. Mas em troca... Não, mas eles deram exclusividades, né? A gente tinha exclusividade Uhum. e a gente tinha que pôr 10 páginas de anúncio dos jogos tá, dele é. na revista. Troca. E é por isso que as revistas, as capas, né, as pautas principais, elas estavam de acordo com os lançamentos no Brasil. Aham. Então Claro. era quase assim, a revista servia como um grande catálogo de marketing, porque assim, vai sair o game Shadow Man pro Nintendo 64 Shadow Man. no mês de maio de 1990. Localizado em né? português do É. Brasil, Shadowman, tá? Por esse cara aí, ó. Shadow Man, cara. Então a gente foi lá e Nossa. colocou o Shadow Man na capa porque era do interesse da Nintendo vender o Shadow Man. E foi relançado recentemente, inclusive. Shadow Man. Foi, era da específico. Acclaim. Será que é com a localização do Trivas que Acho tá que em não. português, cara? E a gente fez a capa do Pokémon azul e vermelho na edição 10, edição 11, o 12, a gente colocou o Shadow Man. E a imagem, a própria Nintendo nos forneceu, que era a imagem da capa do jogo de 64, que era o Shadow Man com o revólver assim, né, com o peito aberto, assim, sem camisa. E a gente foi lá e colocou essa imagem inteira, de corpo inteiro, como se fosse a capa que a gente fez do Turok, né? Afinal, é o personagem principal mostrando uma arma. Claro. Mandamos pra Nintendo of America. A Nintendo of America falou assim: não, vocês não podem fazer Não isso. gostaram. Mas como assim? Não, porque não pode colocar uma arma na cara do consumidor da Nintendo. Mas a imagem é de vocês que deram. É, não interessa, dá outro jeito aí. E a gente deu um close na cabeçona do Shadow Man. Né? Isso é um dos exemplos de interferência editorial que tinha, e tinham vários. É isso que eu ia perguntar. A Nintendo, ela falava, não, tem que falar bem dos jogos. Não, como é eles que é falavam isso? assim: vocês não podem generalizar, então não dá pra falar que todo jogo dessa empresa é ruim. Nunca. Claro. Vocês não podem falar só as coisas negativas, ressaltem os pontos positivos. Se tiver que falar alguma coisa negativa, esconde ali no meio do texto. Quando a gente começou a dar nota, a primeira edição que a gente deu nota, a gente acabou dando uma nota muito baixa pro game Superman 64. Ah, bom. Todo mundo sabe que é um jogo Superman muito ruim. é... De um estúdio chamado Titus, que era um jogo realmente cheio de bugs, horrível. Daí quem fez o review foi o próprio o editor-chefe da revista, o Odair Bra Jr., que era um Odair, fã de Superman. Ele foi lá, malhou o jogo, acho que ele não deu 0, mas deu uma coisa parecida com isso. Deu uma 2, 3. A Nintendo falou assim: vocês não podem dar uma nota. Eu sei, mas vocês lançam um jogo ruim, o que vocês querem que a gente faça? Não, não pode. Dá um jeito aí de melhorar essa nota e melhorar esse texto. é. Então, às vezes, rolava isso. Mas Tá. assim, a gente nunca teve interferência comercial. O Foraster, ele tava falando que eles brigavam muito pra eles manterem a integridade editorial, Claro. ressaltar os pontos positivos ali no Autonomia início, editorial, malhar, né? Sim. mas não deixar de falar, porque eles queriam... Isso eu tô repetindo as palavras do Foraster de uma hora atrás. Sim. Porque eles queriam falar diretamente com o fã
E eles queriam que os fãs se sentissem representados ali pela revista. Claro, E claro. foi isso, você pode me responder melhor. Eu acho que isso que o leitor da Nintendo hoje acreditou. Ele tava comprando um produto oficial que falava a real. Isso é verdade. O texto ia lá e falava o que tinha de ruim no jogo. É lógico, mas quando tinha o lançamento, sei lá, o Zelda Ocarina of Time, a gente tava a chorar. Eu escrevia aquilo e falava assim: os nintendistas estão em êxtase porque chegou o melhor jogo de todos os tempos. Eu realmente acreditava nisso quando eu tava Sim. escrevendo. E eu não pensava que isso ia ecoar. Eu simplesmente estava escrevendo o que eu sentia. Porque eu trabalhava na Nintendo. E o Zelda Claro. Ocarina of Time tá todo mundo esperando, inclusive É. eu. Então eu vou escrever isso. E as pessoas liam e acreditavam. Mas quando o jogo tinha algum problema, a gente falava também. Então assim, pense... Que loucura nesses tempos de branded content, nesses tempos de influenciadores, que todo mundo tem que pegar e falar as verdades que não são verdadeiras para agradar o cliente. A gente fazia uma revista oficial para a empresa mais chata do planeta Terra e a gente falava que o produto deles não era perfeito. E isso passava. O leitor comprava a revista, via lá, ok, nota 7,5. Ele acreditava e a Mas gente legal que a podia. Nintendo deixava, né? Cara, É. não havia nenhuma discussão sobre não poder. Claro. A chatice era mais essa. Ó, Sim. vocês não podem generalizar, hein? Ó, não pode colocar arma na capa. Não pode redesenhar o Mario. Mas redesenharam mesmo A gente assim. redesenhou o Mario mesmo assim. Tinha uma capa com o Mario segurando o GameCube assim, escrito Nasceu. Terceiro E aí- aniversário. Ah, eu lembro disso. E era o Mario Nasceu. de Chernobyl, porque era um Mario esquisitaço. É, eu lembro disso. Não era o Mario Quem oficial. desenhou foi o Alexandre Jubran, Era um grande lindo, mas ilustrador. não era o oficial. Nasceu. O Jubran fazia ilustrações da capa da Ação Games. Todas as capas da Ação Games, ele que desenhava, e às vezes a gente chamava ele pra desenhar as nossas capas. Engraçado. Era lindo, E era a lindo gente o Mario, só pediu- que não era... todo mundo, Cara, eu todo mundo lembro era amigo. disso né? Era outro Mario, né? nitidamente. Era outro Mario, Era outro Mario. Presença Tipo o ilustre Sonic aqui no antes. estúdio, gente. Eduardo Olha Trivela. aí, não Olha aí, acredito. Fala pra ele Olha vir aí. aqui, dar um olá. Chega aí, Vem cá. chega aí, chega Trivas, vem A aí. cá. gente falando dele Trivas. aqui Chega aí, igual Trivas. um- A gente tá falando o programa inteiro de você, cara. Você inteiro. é mais estrela que todo mundo. Alô, alô, Olha ali. pessoal do mundo. Valeu, abraço. A gente só ressaltou, Trivas, a importância pra a Nintendo por você estar aqui. Trivelinha. 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 Tudo que você jogou nessa época passou pela mão dele e por outras partes do corpo, né, Trivas? Saber essas Principalmente outras quando não partes. tinha toalha. Eu só Nossa. queria ressaltar uma coisa ali. Além do Trivela ter participado da Nintendo World, ter feito o nome dele lá, o trabalho dele nos bastidores da Nintendo é muito importante porque ele meio que idealizava o produto do jeito que ele saía. Lógico, ele fazia uma parte de uma equipe, mas assim, o Trivela era o único especialista em games dentro da Nintendo, de verdade. Porque todas as outras pessoas eram pessoas de marketing, de comercial, Aham. tecnologia, ninguém manjava de jogo. Ele jogava o único profissionalmente. especialista era ele e os Powerlines, só que o Trivela era quase como se fosse um líder dos especialistas. Aham. Então, o Trivela ele não apenas jogava e falava assim, esse jogo é bom, lança, ou esse jogo não é bom, mas ele também era o consultor na hora de falar, como a gente vai chamar esse jogo no Brasil? Aham. E eu comecei, e eu era Powerline também. E eu comecei lá e tal, me sobressaí porque eu era o único que tinha inglês fluente. Os caras falavam inglês todo, mas Sim, não claro. era fluente. Eu, como tinha fluente, eu falava com o pessoal gringo lá e ia pros eventos também. Eles precisavam de alguém que acompanhasse os caras pro evento. As Aventuras do Fusca, você que mandou ver essa tradução aí. As aventuras do Fusca, sim. Mas pro lançamento disso daí, veio um Fusca. Eu não me lembro se foi pro lançamento das aventuras do Fusca ou se foi pro Pokémon, porque era um Fusca caracterizado de Pokémon. Era, E eu- era é. o Pokémon amarelo, Era o né? Pokémon Era, amarelo. que tinha um Pokémon Fusca, um Beetle. Yellow. É o Beetle vestido de Pikachu. E ele veio lá dos Estados Unidos, veio de avião. Eu fui buscar ele no aeroporto, Meu Deus, cara. cara. Olha que incrível. Olha que loucura. Meu, Você e eu- dirigiu um eu carro dirigi- oficial da Nintendo, Cara, eu cara. As Aventuras do buscar. Fusca tem Fusca, história, sim. cara. Um Fusca. Não, Sim. esse não é uma aventura de Fusca. Esse é o do Pokémon. E eu É, andando, então, eu mas andando, eu digo, eu entrando, As Aventuras andando- do Fusca lembrou, né? Sim, andando com esse Fusquinha aí caracterizado de Pokémon pelas ruas de São Paulo, cara, meu, todo mundo Todo parando mundo pra olhando, ver. né? Meu, e era demais, cara. Trivas, tem uma doideira. coisa que eu falei pra eles aqui que eu só queria que você me lembrasse, porque a gente tem que ir embora. Quando você levou o GoldenEye 007 pra gente testar, Ah, bom. e você falou, olha só o que eu tenho aqui, a gente nem sabia que o jogo existia. Como é que funcionava essa coisa de receber esses jogos, protótipos anteriores, chegavam pra você e falavam assim, toma, testa aí, porque as empresas não mandavam os protótipos pra você, né? Como é que funcionava Não, isso? chegava pro Marcão. Ah, tá. Era tudo Que era o pro- chefe da engenharia. Sim, chegava tudo pra ele e tal. Quando ele passava pra gente, a gente tinha que assinar Non-Disclosure Agreement. É. A gente assinava isso daí, pá, eu levava pra casa, passava pra eles. Aí o GoldenEye, eu cheguei, levei pra casa, eu joguei uma noite lá, tal, tudo, deixei pra eles. O meu tava gravado no finalzinho, e eu não tava conseguindo matar o último. Mas aí eu passei pra vocês, no dia seguinte vocês já chegaram Já no final. terminado. Eu falei, Muito porra, bom. mano. Você lembra o nome do inimigo? Não, é. Trivelan. Trivelian. Ah. A gente falava que era você É legal, mesmo. Trivelian. Legal.
Ô, Pablo, aquela revista lá que era uma coleção de Zelda, não era tipo aquelas revistas especiais que vocês pegavam todas as matérias, fizeram ao longo de bastante tempo e montavam uma revista especial sobre isso? Eu não sei, não foi eu que fiz aquilo lá. Essa época das especiais era diferente. Mas especial era um negócio louco. A gente juntava matérias antigas, Compilava. fazia uns detonados especiais e eram as que mais vendiam mesmo. A especial número 1 da Nintendo World, que veio com um pôster com 150 Pokémons, até hoje é a que mais vendeu. Ela vendeu 120 mil exemplares, o que era muito, cara. Sim, uma edição média vendia uns 50, 60 mil exemplares. Tinha gente que queria Nossa. comprar só o pôster, Só o lembra? pôster. Gente É muita que coisa, ligava lá cara. pra É comprar o muita pôster. coisa. É muita Pra coisa. essa época, Vocês me faliram naquela Não, até edição hoje é especial muita que coisa. lançou uma edição do Gold e uma edição do Silver. Era 2 capas. A gente queria as duas. Nintendista sofre. E é por isso que a gente precisa de você, Nintendista, nesse Boa. projeto. Gente, projeto boa. Nintendista.